Muito bem. Voltei, então, hoje ainda para falar sobre a Iracema, lenda do Ceará, também chamada de A Virgem dos Lábios de Mel. Então, eu quero ler aqui para vocês o início, primeiro capítulo, e tem um asterisco que o José de Alencar colocou, que significa, ele faz uma observação e ele diz assim: argumento histórico. Muito interessante. O que ele quer dizer com isso? Iracema é um exemplo típico do romance que ele vai chamar de histórico-indianista. Então, ele parte de um aspecto histórico que ele conhece, o que ele julga conhecer, o que ele imagina conhecer, e constrói uma narrativa diegética, né? uma diegese, um romance, sobre determinados personagens. E, como todo romance histórico, que também é como é que se diz assim, é um gênero romanesco que surge também no romantismo, o romance histórico, até por conta da necessidade primeira do romântico, né, do que vocês conhecem como escola romântica, que vai atrás do resgate da sua origem. Então, naturalmente, o romance histórico é uma coisa bastante praticada, não só no Brasil, mas em toda a Europa, em todas as Américas, né, o romance histórico é bastante praticado. Ele tem um modelo diferente do contemporâneo. Bem, isso vocês vão ver no próximo ano, né, quando entrarem no século XX. Por enquanto, estamos no século XIX. Então, esse contexto histórico que o Alencar vai falar, começa assim: verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nos frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. Onde vai a afouta jangada que deixa rápida a costa cearense aberta ao fresco terral a grande vela? Onde vai como branda Alcione buscando o rochedo pátio nas solidões do oceano? Três entes respiram sobre o frágil lenho que vai singrando veloce mar em fora. Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano. Vou repetir. Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano. Uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas e brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem. A lufada intermitente traz da praia um eco vibrante que ressoa entre o marulho das vagas. Iracema! O moço guerreiro, encostado ao mastro, leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra. Há espaços a olhar empanado por tênue lágrima cai sobre o giral, e onde folgam as duas inocentes criaturas companheiras de seu infortúnio. Nesse momento, o lábio arranca da alma um agro sorriso, etc, etc, etc. Não vou ler todo, porque é bastante comprido. Seria bom que vocês lessem. Aliás, é um romance, o romance tem que ser lido preferencialmente ele inteiro, né? Aquele negócio de resumo, aquilo é balela, né, gente? Porque o romance sempre esconde pequenos detalhes ao longo da sua tessitura, né? Ao longo do tecido verbal, e ali residem detalhes que não são meros detalhes. Tudo que aparece no romance, toda palavra escrita que aparece no romance é de extrema importância. Na literatura, tudo que aparece, a palavra escrita, com exceção do movimento concretista, é importante. Então, vocês têm que ler tudo, não adianta ler resumo, porque o resumo vai dar assim, uma pálida visão sobre a coisa. Bem, no segundo capítulo, este sim é a introdução linda da... eu queria só que vocês observassem o ritmo disso que eu acabei de ler. Verdes mares bravios de minha terra natal. Que linguagem narrativa vai falar assim?
verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. É extremamente poético, isso é extremamente melodioso, é musical, ele é sincopado, ou seja, ele tem um ritmo específico, típico da poesia. As imagens que brotam e as inversões sintáticas que estão presentes nesse primeiro capítulo são típicos da poesia. Mas o José de Alencar não era um poeta, assim, tal. No entanto, ele abre esse texto, Iracema, a Lenda do Ceará, com um ritmo e uma construção típicas de um gênero que não lhe é muito familiar. Mas, enfim, o segundo capítulo que vem, então, eu acho interessantíssimo, porque é a apresentação da heroína que dá nome ao romance, né? O romance parece que gira mais em torno do Martim, que é o namoradinho dela e tal, que é personagem histórico, aconteceu, viveu de verdade, do que propriamente dela. Mas o romance tem o nome dela, porque ela é a Índia, né? Então tem aquela história de Iracema na grama de América, e etc, etc, né? Começa assim o segundo capítulo. Muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira. É mole? Uma palmeira mede 6 metros de altura. O favo da jati não era doce como seu sorriso, jati abelha. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Não sei se vocês alguma vez já cheiraram a baunilha, né? É um cheiro extremamente forte. Mais rápida que a ema selvagem, uma ema selvagem corre em média 40, 50 km por hora. Então, mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Gente, isso é poesia, né? Que coisa linda isso, embora completamente exagerado. Não é exatamente uma hipérbole isso, né? Mas é um exagero. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo à sombra de uma oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Bem, aí vai, parará, depois ela encontra o carinha lá. Mas eu queria que vocês observassem essa descrição da protagonista. Eu vou ler de novo. Iracema, a virgem dos lábios de mel. Você sabe o que é mel. E o mel, além de doce, ele é gel. Então, ele não se solidifica. Como é que os lábios podem ser de mel? Então, vejam como ele cria imagens pelo exagero. Nesse caso, magistralmente, embora a gente saiba que essa descrição aqui, toda ela é hipervalorizada. Ela é extremamente idealizada, né? Para mais, né? Aquilo que eu dizia para vocês no outro vídeo, ode e paródia, né? Isso aqui é uma ode, é um canto de saudação, mais do que saudação, de reverência às qualidades positivas. Então, ela é a grande heroína, e como grande heroína, os seus atributos são heróicos. Então, Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna. O negro, o preto, a cor preta, quando ela fecha tanto no preto, ela explode do preto e vira azul. Isso é física, né, gente? Mas, então, como é que é a cor do cabelo da moça? Os cabelos mais pretos que a asa da graúna. A graúna é um pássaro que tem uma cor preta fechada, né? Então, os cabelos dela tendiam do preto para o azul. E mais longos que seu talhe de palmeira, que eu já referi atrás. Uma palmeira mede mais ou menos uns 6, 7 metros de altura. Vocês vejam o exagero. O favo da jati
não era doce como seu sorriso. O favo da abelha jati não era doce como seu sorriso. Pô, e mel é doce, né? Nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Já disse para vocês que a baunilha é cheira. Vocês compram aqueles coisinhas do supermercado, essência de baunilha, dão uma cafungada naquilo ali, vocês vão ver que caem para trás, porque é muito forte, é muito forte. Então, ela devia ter um cheiro bastante forte. Mais rápida que a ema selvagem, que corre em média 60, 50, 60 km por hora. A ema não é aquele lá da África, né? Ela é mais baixota, assim, e era natural aqui desses, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, tem algumas localidades rurais, eu conheço algumas, que têm emas selvagens. Aqui em casa não tem, porque é tudo cheio de cerca, né? Coitada da ema, não vai andar pulando para cima e para baixo. Mas em campos grandes, assim, ainda se encontra emas. Então, e corre bastante esse bichinho, né? É uma ave, né? Bem, a Iracema saiu do banho e coisa e tal, né? Agora vem o seu oposto, cadê? Rumor, ela vai tomar banho no mato, coisa na água, né? Tá. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta, ergue a virgem os olhos que o sol não deslumbra. Sua vista perturba-se. Diante dela, e tudo a contemplá-la, está um guerreiro estranho, se é guerreiro, e não algum mau espírito da floresta. Vejam o tipo de palavra que o narrador está usando para descrever a Iracema, que está no seu lugar, está no seu ambiente, e essa criatura que aparece aqui, que depois a gente vai saber, que se chama Martim Afonso de Souza, personagem histórico, e que vai ter um filho com ela, coisa e tal. Isso aí vocês já sabem, porque vocês já conhecem o romance, né? Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. Nos olhos, o azul triste das águas profundas. Então, o cara tem a cor branca da areia, não a nossa areia, a areia lá do Ceará, né? Que é branca, branca que dói os olhos. Ele tem as faces da cor branca e nos olhos azuis, triste das águas profundas, o azul escuro, mas é triste. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Ele está cheio de armas e tecidos estranhos que ela não reconhece. Ela estava deitada, tomou banho, coisa e tal, está lá no lugarzinho dela, né? Aí é despertada por esse sujeito, por a presença desse sujeito. Foi rápido como olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. A mulher também era guerreira. Ela estava dormindo, coisa e tal, viu a barulhada do cara e tal, e ela puxa o arco e pimba, e acerta uma flechada nele. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. Ela raspou assim, né? De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, lesta direita, caiu sobre a cruz da espada, quer dizer, ele também trazia uma espada na cintura. Mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Gente, aí é de doer. Vocês vejam qual é a concepção que ele tem do elemento feminino. Na mãe, então o guerreiro, esse guerreiro, depois a gente vem saber quem é, que é português, né? Que está chegando lá na terrinha da moça, ele aprendeu que a mulher, como é que ela diz? Aprendeu na religião da sua mãe, ou seja, católico, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. Olha só, ele sofreu mais a intenção de ter agredido a moça, que isso lhe deixou contrariado consigo mesmo, do que da ferida que ela fez nele. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o sei eu. Isso tem que estar falando é o narrador, né? Depois, lá adiante, vocês vão saber que é o narrador. Porém, a Virgem lançou de si o arco e a Uiraçaba, e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. Esse encontro é fabuloso, né? A mão que rápida ferira estancou mais rápido e compassivo o sangue que o gotejava. Vocês imaginem a cena. A moça estava dormindo, chegou um cara e estava atrapalhando, ela se acorda, puxa a sua arma e atira nele.
para se defender. E ele vai revidar, mas não, peraí, mas é uma moça. E aí ele fica naquela, o que faz, o que não faz e tal. E ela tem um impacto, mas eu machuquei o cara e tal. Então, a mão que rápida ferir, a mão da moça, estancou mais rápido e compassivo o sangue que goteja. Pô, acabou de tirar uma flecha no cara, machucou o cara, aí ela fica naquela, vai lá e vai estancar o sangue do cara, vai acudir o cara. Depois Iracema quebrou a flecha. Depois Iracema quebrou a flecha homicida. Não é ela a homicida, é a flecha. Deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: quebras comigo a flecha da paz? Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? De onde vieste a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu? Ele responde: venho de bem longe, filha das florestas, venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje tenho os meus. Bah, vou repetir. O que ele diz? Venho de bem longe, filha da floresta. Venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje tem os meus. Essas terras que foram dos teus irmãos agora são dos meus irmãos. Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias, e à cabana de Araquém, pai de Iracema. O estrangeiro seguiu a virgem através da floresta. E aí vai. Muito que bem. Aí, então, a gente tem delineado o romance. O romance, Iracema, é basicamente contar uma história de caráter histórico, que efetivamente aconteceu, os acontecimentos históricos que ele narra aqui, efetivamente aconteceram. O que não aconteceu? Tudo mais, tudo o resto não aconteceu. Mas faz parte desse universo diegético, faz parte desse romance. Esse romance é isso. E o que é isso? Esse é o encontro de Martim Afonso de Souza com... Martim Afonso de Souza com... Troquei o nome? Não, mas é esse mesmo nome dele, né? Com uma moça chamada Iracema, que é filha do cacique Araquém. Então, ela tem uma certa nobreza, né? Depois a gente vai descobrir que ela também é a guardadora, né, do segredo de Jurema, que tem a ver com o conceito de indianidade, né? As coisas dos índios, muito que bem. Então, ela se encontra com esse sujeito, e lá mais adiante ela... Desculpe, já estou atropelando. O romance é sobre o encontro dessas duas pessoas, dessas duas criaturas, e o entrelaçamento delas, o que acontece nesse entrelaçamento, e depois o fim trágico de uma delas. Mas aí fica, dos dois viram três, né? Morre um, ficam dois. É basicamente isso. Então, vocês têm um esquema bastante visível no funcionamento desse texto, que eu acho que eu botei aí na lâmina para você. Deixa eu dar uma olhadinha na lâmina, que eu nem me lembro mais o que ficou. Aí eu botei o Romance de Alencar 1, Iracema, a Tragédia de Ser Índia e Mulher. Bom, mas aí vem... Ah, está aqui. A gente tem a tribo dos Potiguaras e dos Tabajara. Não, vou deixar isso aqui, vou continuar falando o que eu estava falando. O que eu quero dizer para vocês a Iracema, o romance, então, é montado a partir de um esquema de relação entre um casal de protagonistas. Vocês têm de um lado Iracema, que é XXX, e de outro lado o protagonista masculino, que é YYY. Ela é uma sacerdotisa, porque ela detém o segredo de Jurema, e ele é um guerreiro. Ela é ameríndia, ela é tabajara, lá era uma tribo que habitava a região onde hoje é o Ceará, e ele é um guerreiro português. Eles se encontram nessa situação. Ela está muito bem obrigada, no meio lá do seu universo e tal, quando ele chega e vai falar com ela, enfim, se mete onde não é chamado, ela puxa uma arma, um arco e flecha e tal, e o fere.
A partir daí, vocês têm o entrelaçamento dessas duas personagens, que são completamente antagônicas. Ela é uma coisa, ele é outra. Não só porque ela é do sexo feminino e ele do masculino, mas porque ela representa uma coisa e ele representa outra, completamente diferente. Então, nesse momento, ela está muito bem, obrigada, ela está no mundo dela. E ele é um invasor. E como invasor, ele está solitário, sozinho, tá? E ele está triste, ele está doente, ele está mal. Ele está muito mal. E essa relação vai se tornar simbiótica, na medida em que ele vai acabar sugando dela as características positivas, e maiormente a saúde. Ela vai se entregar a esse sujeito, ela que era uma sacerdotisa. Bem, é que vocês têm que ler o romance, né? Para verem como essa coisa acontece. Então, todo romance vai nessa relação, né? No crescimento dessa troca, eu ia dizer de favores, mas não são favores, dessa troca de caracteres positivos e dos negativos, até a culminância no final. Ela fica grávida, enfim. Mas vocês têm que ler o romance. O romance é bonito, é exagerada essa linguagem? É. Mas tudo no romantismo é idealização. Vocês não podem esquecer disso. Vou repetir, que isso é fundamental. Tudo no romantismo é idealização. Tanto quando se trata das coisas positivas, e nisso está Deus, quanto se trata das coisas negativas, e isso está o diabo. Então, vocês têm uma relação tensionada entre o bem e o mal. Sempre. Isso, eventualmente, vai cambiar de lugar, mas sempre o bem vai vencer o mal. Resumindo, isso é o romantismo. Bem, então eu vou voltar aqui ao que eu tinha feito aqui desse negócio aqui. A Virgem dos Lábios de Mel, Iracema, e o primeiro ano de publicação é 1865. Vejam que o século XIX já está no meio, né? Já está na metade. Então, a gente tem o estabelecimento de duas tribos indígenas que se guerreavam constantemente, isso também é histórico, né? Os potiguaras que estão no litoral. É aquela tribo que ele disse, né? No início lá que eu li para vocês, eu venho lá daquele lugar que antes foi dos irmãos de vocês, agora é meu, agora é nosso portugueses, né? Os potiguaras, que viviam no litoral, e os tabajaras, de onde é Iracema, que vivia no interior. Então, vocês têm também essa polarização interessante. O litoral e o interior. O interior puro, o litoral já está conspurcado. O que eu quero dizer com isso? O litoral já foi invadido pelos portugueses, então ele já não é mais puramente ameríndio. Os tabajaras que vivem no interior, ainda assim, vocês vejam que ela não reconhece, ele não sabe quem ele é, não sabe que criatura é essa que chegou lá perto dele. Então, eu coloquei aqui a contextualização da história, né, início da colonização portuguesa no Ceará, o romance histórico, ele é um romance histórico, mas engraçado que tem esse subtítulo, Lenda do Ceará. Do ponto de vista da teoria romanesca, a narrativa lendária, ela não é histórica, ela é atemporal. Tudo que é histórico, ele é temporalizado, ele tem uma marca no tempo. Pode ser lá distante, lá no tempo de Jesus Cristo, sei lá eu, na Idade da Pedra, mas tem uma contextualização, tem um ponto na história. A lenda não tem isso. A lenda é justamente o contrário, ela era uma vez. Quando é que aconteceu? Não sei, era uma vez. Então, toda a narrativa lendária, ela é mítica por natureza, né? Ela não tem início nem fim, ela é o gerúndio, né, da coisa. Aí a gente vai encontrar, então, algumas figuras, né? O Araquém, que é o cacique Tabajara, o pai da moça, portanto, ela não é qualquer índia, ela está dentro de uma hierarquia dentro da tribo, né? Ela tem um irmão, o Caubi, que é um irmão valente e forte, é o último que se rende aos portugueses, e a Iracema se relaciona com o Martim e tem o Moacir. O Moacir é o filho. Então, vocês têm a Iracema, que é a possuidora do segredo de Jurema, se relaciona com o Martim,
que tem um amiguinho lá dos potiguaras, que é o Poti, índio já aculturado, que também é personagem histórico. E Moacir, que é o filho deles, que depois Iracema vai ficar grávida do Martim, coisa e tal, e ele vai embora, enfim, vocês vão ler o romance, vocês vão ver a tragédia que é isso aí. E ela tem um filho chamado Moacir, que significa parido da dor, ou do sofrimento. Quer dizer, ter esse filho foi um problema. Então, o que o Alencar faz? Ele junta duas coisas completamente diferentes e forma uma terceira. É mais ou menos isso que ele faz. Ele junta a Índia Tabajara com o colonizador português Martim, bota entre os dois uma relação amorosa proibida, porque ela tem que ser virgem, já que ela tem o segredo de Jurema, né? Ela não pode trair o seu povo, coisa e tal, mas ela acaba se relacionando com esse colonizador português, fica grávida dele, ela se deixa morrer, para o Moacir, o filho, bem viver. O Martim passa incólume, ele jamais pensa em se matar ou casar com ela, ele não casa com ela, poderia casar com ela, dentro da sua cultura mesmo, né? Porque ele tinha uma noiva lá em Portugal. Então ele não casa com ela, ele diz que ama, coisa e tal, mas não casa com ela. E ele permanece vivo, belo e frajola. O filho que nasce, quer dizer, o sujeito que brota dessa relação entre o Martim e a Iracema, chama-se Moacir, e que vem a ser, tecnicamente, a mistura das duas raças. Isso é simbologia, né, gente? O que eu quero dizer com isso? Estamos no plano do simbólico, do meramente simbólico, na cabeça do José de Alencar. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o brasileiro, tal qual ele conhece, como ele é fruto dessa relação entre indígenas e portugueses. E essa relação foi muito amorosa. E os filhos dessa relação muito amorosa somos nós, que somos tecnicamente a mistura dessas duas raças. Mas é uma coisa interessante, o elemento maternal, que é representado pela Índia, morre. Só fica o elemento paternal, que é representado pelo português, o Martim Afonso. O Martim, esse aí, que é o guerreiro. Muito que bem. Bom, aqui eu botei um esqueminha das ações de momento a momento para vocês perceberem como vão se dar essas relações, né? Num primeiro momento, a Iracema está bem e o Martim está mal. No segundo momento, a Iracema sente desejo pelo Martim e a Índia se submete a ele. No momento em que ela, entre aspas, trai a sua tribo, ela perde o vigor, ela perde a saúde e Martim começa a melhorar. Vejam, então aquela harmonia inicial que a Iracema tem lá na primeira descrição, no segundo capítulo que eu li para vocês, ela vai se perdendo. Assim como a desarmonia que eu li para vocês do Martim lá na primeira descrição, vai se desfazendo a desarmonia, e eles vão cambiando, né? É como se ele fosse sugando dela a harmonia inicial. Num terceiro momento, ela já sob o domínio do Martim, nessa relação amorosa, ela se entrega a ele, ou seja, ela abre mão do segredo de Jurema. O que é o segredo de Jurema? É uma espécie de conhecimento específico que dá a ela a condição de índia, de indianidade. E ela abre mão disso por amor a ele. Então, sob o domínio do Martim, essa Índia não é mais aceita, Iracema não é mais aceita na sua tribo, porque ela deixou de ser quem era ela, em favor dele. E ela autoexila-se, ela sai, ela foge, ela sai do seu lugar, ela sai da tribo e vai se esconder com ele num determinado lugar. Num quarto momento, a Iracema, então, dá à luz a um filho mestiço e morre, para que esse filho mestiço, chamado Martim, seja criado pelo pai. É forte isso, né? Vocês têm que ler isso, porque isso é lindo, embora seja uma tragédia.
Isso é uma tragédia, né? A Iracema, então, simboliza a natureza, virgem e depois violada. Depois de violada, ela é abandonada pelos seus. O Martim representa a civilização, sempre saudoso da pátria e triste, sempre saudoso da pátria e triste. Ele se apodera do segredo de Jurema, né, simbolizado pela personagem Iracema. Então, ele vai lá e se apropria disso, como bom guerreiro que devia ser. O Poti é o índio aculturado, que já perdeu seus referenciais culturais. Porque inclusive, ele troca o nome, ele é chamado de Antônio Felipe Camarão, que, volto a dizer, é um personagem histórico. É Antônio, que é o santo padroeiro de Portugal. Felipe, que era o rei Felipe naquela ocasião, na época que está dando aqui esse conflito, né? Que isso é 1600 e coisinha. Que acontece esse conflito entre as tribos, esse acontecimento histórico que eu estou me referindo. O rei de Portugal, nesse momento, era o rei Felipe. E Camarão, que é a tradução de Poti. Então, Poti, que é esse índio aculturado, amigo do Martim, que vem com ele, coisa e tal, ele era conhecido como Antônio Felipe Camarão. Vocês botem lá no Google e botem Antônio Felipe Camarão, mas botem as aspinhas antes para dar só o Antônio Felipe Camarão. E vocês vão ver esse personagem. O ancião potiguara representa a tristeza indígena de ver a sua raça desaparecer sobre o tacão branco. Quer dizer, a gente está vendo isso ainda hoje, né? Vocês vejam o cacique Raoni, por exemplo, a tristeza que esse homem agora tem nos olhos, porque está vendo que o seu povo está sendo dizimado por quem? Pelos brancos que tomaram as suas terras, né? E eu sou branquela, mas fazer o quê? Então, isso é um acontecimento histórico assim, muito, muito triste. Vejam, então, o poder da literatura e o alcance que um texto literário pode ter. Eu estou falando de um romance de 1800 e coisinha, 1865, que fala de um contexto específico do processo de colonização no Brasil, feito pelos portugueses, feito pela força e pela dizimação das tribos ameríndias. E ainda estamos lutando contra isso. Vejam que coisa fantástica. Recentemente saíram algumas reportagens, acho que não na Rede Globo, mas em outros canais, né? Outras formas de jornalismo. Esses incêndios terríveis na Amazônia já atingiram tribos não aculturadas. Já acabaram com os índios. Quem botou fogo? O elemento branco, né? O homem branco. Mas, enfim, não vamos entrar por aí, que senão o troço vai longe. Mas gostaria que vocês pensassem nisso. Quer dizer, todo texto literário, especialmente o bom, ele tem um alcance simbólico muito grande. A Iracema não é só a Iracema é o símbolo da natureza virgem. Qual natureza virgem? A natureza virgem do Brasil equatorial, lá de cima daquele lugar, lá em cima no Brasil, no Nordeste brasileiro. Ela é o símbolo daquela natureza. Ela não é ela mais a tudo aquilo que ela simboliza. Martim, dentro do romance, ele não é só um Martim, um guerreiro português, assim, que veio para cá, lutou, ele não é só a pessoa dele. Ele é a representação da civilização da onde ele vem. E da onde ele vem? Ele vem de Portugal, ele vem da Europa. E como é que ele se mostra? Saudoso da pátria e triste. Olha, se não são assim os portugueses ainda hoje. Então, o Poti não é só o Poti, o Antônio Felipe Camarão. Ele representa no romance todos os índios aculturados da maneira como o Poti foi aculturado. Perde seus referenciais culturais, a ponto de trocar o nome. O nome da gente é uma coisa extremamente simbólica, extremamente forte. Quando uma pessoa troca o nome, ela abre mão de ser quem ela é e vai assumir uma outra personalidade ou uma outra forma de ser, né? Então, vejam que tudo isso tem uma representação simbólica dentro desse romance. O Moacir, coitadinho da criança, que fica criancinha, depois volta adulto, a gente nem sabe que ele nem fala direito, mas ele é a representação desse processo de miscigenação entre o índio e o branco. Ele não é nenhum nem outro.
Ele não é branco, ele também não é índio. Para considerá-lo branco, ele não poderia ser filho da mãe que tem. Para considerá-lo índio, ele não poderia ser filho do pai que tem. Entendeu? Ele é a mistura, ele é a miscigenação da coisa. Ele não é nem de lá, nem de cá. O Caubi, que é o irmão da Iracema, ele tem uma resistência infrutífera, ele não consegue conter o avanço das tropas portuguesas. E ele, no fim, ele acaba se rendendo ao apelo da irmã para não morrer, né? Então, é uma coisa interessante esse romance. A gente começa a pensar nele, e como o Alencar teve esse alcance profundo da coisa, do que estava acontecendo, né? Ele monta o romance de tal forma que a gente percebe que o romance é muito mais do que a virgenzinha lá, a Iracema, que se encantou com Martim, que teve um filho com ela, coisa e tal. Muito mais do que isso. Então, no dizer do próprio Alencar, Iracema é a lenda do Ceará, mas não é uma narrativa lendária. Isso que eu quero que vocês apontem. Não tem esse subtítulo, Lenda do Ceará, mas não é uma narrativa lendária, é uma narrativa histórico-indianista. Que é a terra natal do Alencar. Então, Alencar tem um apreço por esse romance, porque ele está querendo falar sobre a sua terra natal. Ele era cearense. O romance é escrito sobre a temática histórico-indianista, através do idílio amoroso entre Iracema e Martim. Alencar reconta o surgimento da, entre aspas, raça brasileira pelo nascimento do Moacir, que significa, em tupi, filho da dor, o filho do sofrimento. Bem, em termos de espaço, a diegese tem lugar no Ceará, à época da colonização e da disputa do território pelos portugueses e holandeses. Então, portugueses e holandeses são ambos europeus. E eles vieram para cá e fizeram a guerra entre eles, aqui no Brasil, e não na Europa. E mataram quem? Os índios. Iracema é índia tabajara, filha de Araquém e irmã de Caubi, o guerreiro mais forte da tribo. Então, ela é construída no imaginário do Alencar para representar a força e a nobreza desses índios tabajaras. Ela é filha do cacique e irmã do grande guerreiro. Então, ela era grande coisa, né? No período histórico, os tabajaras eram aliados dos holandeses e combateram os potiguaras, que eram aliados dos portugueses. Então, os europeus vieram para cá e fizeram coisinha entre os índios, né? Fizeram fofoquinha entre os índios. Martim, guerreiro português, estava perdido nas florestas cearenses e encontra casualmente Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Começa assim o idílio, que, segundo o autor, marca o nascimento do povo brasileiro. A gente sabe que não foi bem assim, mas o romance funciona como representação simbólica desse surgimento, dessa criatura que hoje a gente chama de brasileiro, que somos todos nós. Todos nós somos uma mistura. Aliás, a gente sabe que, em termos de composição genética, de traços de genes, né, nós temos genes de diversas etnias, né? Nós somos um dos povos, se não o mais misturado geneticamente falando. Bom, é interessante apontarmos as diferenças entre homem e mulher. Eu acho, bem interessante. Ela é virgem, ela é a virgem dos lábios de mel. É aquela que tem os cabelos mais negros do que a asa da graúna, etc., etc., encarnando assim a figura da mulher pureza, porque inteiramente natural e harmonicamente ligada às coisas da natureza. Antes dele chegar, ela está muito bem, obrigado. Vocês leram ali nos primeiros capítulos, né? No capítulo 1, no capítulo 2. Ela está ótima, ela vive muito bem, ela não precisa de ninguém, ela está integrada dentro daquele espaço maravilhoso, né? Que é a natureza. O Martim, ao contrário, o guerreiro português, é apresentado exatamente de modo contrário. Ele constitui a diferença, a ruptura com a natureza. Ele está mal lá dentro. Quando ele encontra ela, ele está mal, ele está doente e tal. Ele tem as faces brancas como as areias que bordam o mar. Ele é pálido.
Suas roupas são esquisitas, seus olhos são azuis, mas tristes. Então, há uma descontinuidade entre essas duas personagens. E essa descontinuidade marca a oposição entre o branco e o índio, entre a civilização e a natureza. Civilização Europa, natureza Brasil. Paz e guerra. Paz Brasil, guerra, Europa. Amor e ódio, bem ao gosto do estilo romântico de polarização maquinista. O que eu quero dizer com isso? O romance romântico, ou as ideias românticas, são isto ou aquilo. Não é isto e aquilo. O isto e aquilo precisam deixar mais adiante para o Machado de Assis. Mas aqui, o romântico, ele sempre tem que escolher um lado. Ele não consegue escolher os dois. Ele escolhe um lado. Aí vocês poderiam me perguntar, muito bem, tem que escolher um lado. Mas aí como é que fica o Moacir, que tem os dois? Excelente pergunta, né? Como é que fica o Moacir, que tem os dois? O Moacir é filho da Índia, com o português. Então, ele tem uma porção índia e tem uma porção portuguesa. Perfeito. Mas, culturalmente, ele não tem nada de índio. Vocês vão ler lá no final do romance, vocês vão ver que ela morre, ela se dá em sacrifício para o filho sobreviver, ela se deixa morrer, ela não se mata, mas se deixa morrer para o filho sobreviver. E dá o filho, antes de morrer, um pouquinho antes de morrer, ela dá o filho para ele. E ao dar o filho para ele, ela faz a opção. Eu morro, mas o meu filho vai com ele. E onde é que o filho vai? Vai para a Europa. O filho vai ser criado na Europa. E em Portugal. Então, culturalmente, ele é português. Ele não é brasileiro. Quer dizer, desculpa, ele não é ameríndio. Deixa eu ler aqui no final. Lá no finalzinho tem o processo de morte dela, que é muito bonito também. O cristão moveu o passo vacilante. De repente, entre os ramos das árvores, seus olhos viram, sentado à porta da cabana, Iracema, com o filho no regaço e o cão a brincar. É porque no meio do negócio todo, ela fica grávida, coisa e tal, ele sabe que ela está grávida, mas ele não casa com ela, e vai-se embora, ele vai fazer guerra, ele vai fazer a vida dele e tal. Aí lá pelas tantas ele volta. Ela já teve o filho sozinha, na mata, que ela se autoexilou e tal. Então ela sofre terrivelmente durante o texto todo. E aí, então, um belo dia ele volta atrás delas. Tem Iracema, vou lá visitar a Iracema e tal. Dá licença, gato. Meu gato está aqui, gente, olha aqui. Ele quer aprender literatura, pobrezinho. Então ele volta. Aí ele volta e encontra a Iracema assim, né? E ele diz assim, seu coração o arrojou de um ímpeto e a alma lhe estalou dos lábios. Iracema. Homens, não? A triste esposa e mãe só abriu os olhos, ouvindo a voz amada. Com esforço grande, pude erguer o filho dos braços e apresentá-lo ao pai, que o olhava estático em seu amor. Recebe o filho do teu sangue. Era tempo, meus seios ingratos já não tinham alimento para dar-lhe. Forte isso, né? Pousando a criança nos braços paternos, a desventurada mãe desfaleceu como a jetica se lhe arranca um bulbo. O esposo viu, então, como a dor a tinha consumido seu belo corpo, mas a formosura ainda morava nela, como o perfume na flor caída do manacá. Iracema não se ergueu mais da rede onde a puseram os aflitos braços de Martim. Ela encontrou com ele e tal, ela disse, agora acabou para mim tal. Então, tu segura teu filho e tal, e ela, desmaiou. E ele a pega, então, esse gato está me incomodando. Olha, gente. Não estou vendo que ele é todo... Um pouquinho que eu vou botar ele pela janela. Dá licença. Lancei fora. Meu gatinho. O nome dele é Nego Bal. Tá, esse é um deles, né? Tem mais dois espalhados aí pela casa. Então, Iracema não se ergueu mais da rede onde a pousaram os aflitos braços de Martim. O terno esposo, em que o amor renascera com o júbilo paterno, a cercou de carícias que encheram sua alma de alegria, mas não a puderam tornar à vida. O estame de sua flor se rompera.
É bravo, né? O cara saiu para fazer a guerra e tal, pereré, pereré, deixou a mulher grávida, foi-se embora, aí um dia cansou da guerra e disse, vou voltar para casa e tal. E aí ele é descrito dessa maneira, o terno esposo. Enterra o corpo de tua esposa ao pé do coqueiro que tu amavas. Quando o vento do mar sopra nas folhas, Iracema pensará que é tua voz que fala entre seus cabelos. O doce lábio emudeceu para sempre. O último lampejo despediu-se dos olhos baços. Poti amparou o irmão, Poti estava junto com ele, que viu essa cena toda, que falou isso para ele, enterra o corpo da tua esposa, não sei o que e tal. Poti amparou o irmão na grande dor. Martim sentiu quanto um amigo verdadeiro é precioso na desventura. Ele aculturou o cara, né? É como o outeiro que abriga do vendaval o tronco forte e robusto do biratã, quando o cupim lhe broca o âmago. Aí vai indo, vai indo, vai indo. A Jandai é um personagem fantástico. Jandai é papagaio, né? Mas Jandai é um papagaio nobre. Depois vocês vão ver essa Jandaia lá chamado de papagaio mesmo, lá no Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, que é a Iracema invertida, mas enfim. Mais adiante a gente vai ver isso ano que vem. Ou vocês vão ver com a Lu também, não sei. A Jandaia, posada no alto da palmeira, repetia tristemente, Iracema, Iracema, Iracema. Então, aí ele vai embora, pega o filho dele e vai-se embora para Portugal. Enquanto ele vai indo embora, a Jandaia vai cantando o nome da Iracema, 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 Iracema. E, pum, acaba-se o capítulo. O último capítulo, que é bem pequenininho. O cajueiro floresceu 4 vezes depois que Martim partiu das praias do Ceará, levando no frágil barco o filho e o cão fiel. A Jandaia não quis deixar a terra onde repousava sua amiga e senhora. O primeiro cearense, ainda no berço, imigrava da terra da pátria. Havia aí a predestinação de uma raça. O primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra da pátria e ia embora. A pergunta que o narrador faz: havia aí a predestinação de uma raça de emigrar? Poti levantava a taba de seus guerreiros na margem do rio e esperava o irmão que lhe prometera voltar. O irmão que lhe prometera voltar é o Martim. Todas as manhãs subia ao Morro das Areias e volvia os olhos ao mar para ver se branqueava ao longe a vela amiga. Afinal, volta Martim de novo às terras, que foram de sua felicidade e são agora de amarga saudade. Quando seu pé sentiu o calor das brancas areias, em seu coração derramou-se um fogo que o requeimou. Era o fogo das recordações que ardiam como a centelha sob as cinzas. Só aplacou essa chama quando ele tocou a terra onde dormia sua esposa, mas ele nunca casou com ela. Isso poderia ter resolvido metade dos problemas. Aí vai. Poti foi o primeiro que ajoelhou aos pés do sagrado lenho. Não sofria ele que nada mais que o separasse de seu irmão branco. Deviam ter ambos um só Deus, como tinham um só coração. Aí ele volta e tal, né? Traz o filho, não conhece absolutamente nada, vem com roupas portuguesas, culturas portuguesas e tal, e Martim então encontra o Poti, esse seu querido amigo, guerreiro aculturado. E ele diz assim, Poti foi o primeiro que ajoelhou aos pés do sagrado lenho da cruz. Não sofria ele que nada mais o separasse de seu irmão branco. Seu irmão branco nem estava, que é o Martim, mas o Poti estava desesperado porque estava separado do seu irmão. Deviam ter ambos um só Deus, como tinham um só coração. Ele recebeu com o batismo o nome do santo cujo era o dia, e o do rei a quem ia servir, e sobre os dois o seu, na língua dos novos irmãos. Sua fama cresceu e ainda hoje é o orgulho da terra onde ele primeiro viu a luz. Está falando do Poti. Esse personagem histórico que eu falei para vocês, que troca de nome. E não só troca de nome, troca de religião. Isso é um fato interessante, gente, porque trocar de nome é muito forte. É preciso, troca de identidade. Trocar de religião é a referendar essa troca. Eu deixo de ser quem eu sou e vou ser uma outra pessoa. Isso é muito forte num processo de referendar
esse processo civilizatório no Brasil, que foi feito à base de genocídio, né? de muitas mortes. Mortes de quem? Dos índios e dos negros que vieram para cá contra a vontade. E quem faz isso? Os europeus, os portugueses. Isso está aqui no livro, não sou eu que estou contando. É ele que fez, foi ele que escreveu. E aí vinha lá no finalzinho, né? Muitas vezes ia sentar-se sobre o Martim, né? Era sempre com emoção que o esposo de Iracema revia as plagas onde fora tão feliz e as flores as verdes folhas, a cuja sombra dormia a formosa Tabajara. Ele ia visitá-la no túmulo. Muitas vezes ia sentar-se naquelas doces areias para cismar e acalentar no peito a grande saudade, a agra saudade. A jandaia cantava ainda no olho do coqueiro. Quando ele voltou lá e tal, ele ficava lá choroso no cemitério onde ela estava enterrada. Tal. E aí ele reparava que a jandaia, o papagaio, ainda cantava lá em cima no coqueiro, mas não repetia já o mavioso nome de Iracema. Aí a frase final é para acabar, né? Tudo passa sobre a terra. Terminou-se o romance. No finalzinho do romance, tem uma coisa que eu gostaria de ler para vocês, um adendo, a carta que o Alencar escreve ao Dr. Jaguaribe, e num determinado momento, é interessante de ler essa carta, muito interessante que a gente vê a inteligência do Alencar. Isso que eu falei, assim, tirando um pouquinho de sarro, né, do processo de idealização, mas isso é típico do romantismo e a gente tem que aprender a observar essas coisas de um outro prisma, né? Num determinado momento, ele diz aqui na carta, o conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da literatura. Ele nos dá não só o verdadeiro estilo, como as imagens poéticas do selvagem. Ele não diz índios, ele diz selvagens. Os modos do seu pensamento, as tendências de seu espírito e até as menores particularidades da sua vida. É nessa fonte que deve beber o poeta brasileiro. É dela que há de sair o verdadeiro poema nacional, tal como eu imagino. E é como ele tentou fazer. Um grande louvor à terra. E ele fez muito isso, gente. Apesar dessa leitura tendenciosa aqui que eu fiz para vocês, tirando um sarrinho de algumas coisas, de alguns exageros, esses processos de idealização, é uma obra maravilhosa, porque isso é 1865, isso não é 2020, isso é 1865. E ele tem um ato de rebeldia quando traz como protagonista para dentro do seu texto uma índia. E o personagem secundário mais importante é um índio, que é amigo do português e tal. E ele monta esse esquema todo. Claro que isso revela também o maniqueísmo da situação, né? O texto por si só é denúncia também, o Alencar também faz isso de forma muito inteligente, através da composição desses personagens, que a gente chamaria de actantes, né? de funções desses personagens dentro da narrativa, a partir do enredo, ele denuncia o processo de civilização, o processo civilizatório no Brasil, perpetrado pelos portugueses, e como foi feito isso. Não só lá no Ceará, mas no resto do Brasil, através da dizimação. Qual dizimação? O índio Poti, que é o amigo dele, troca de nome e de religião, religião como cultura. Religião é cultura. A Iracema, com quem ele vai ter um filho, morre. E ele fica vivo, belo e frajola, andando para cima e para baixo. Então, vejam, Alencar, que era um homem extremamente inteligente, abrange várias possibilidades de leitura. Bem, gente, esse vídeo está ficando imenso, acho eu que está ficando imenso. Também eu já terminei aqui essa leitura da Iracema. Gostaria muito que vocês lessem e procurassem desfrutar. Ele tem uma certa dificuldade, porque é essa linguagem do século XIX, né? Vocês têm que dar um desconto. É um romance altamente idealizante, no sentido de idealização romântica mesmo, né? Uma série de palavras em tupi que ele vai usar, mas não se preocupem porque ele bota o glossário embaixo, ele explica, a cada palavra em tupi ele explica o significado. Vocês vão lá ler porque faz diferença isso, né? E agora, na próxima aula,
vou retomar ainda o Alencar, vamos falar sobre o Alencar contemporâneo dele mesmo, né? Do chamado romance urbano, e vocês vão ver que a mulher também morre de novo, mas agora numa outra situação. As heroínas femininas, né? As heroínas dos romances românticos, normalmente, muito usualmente, elas morrem, ou se matam ou morrem. A Iracema se deixa morrer. Agora vamos ver o próximo, que é Lucila, para mim, um dos melhores romances da literatura brasileira. É muito bom, gente, é muito bom. E espero que vocês leiam também. Até breve.